Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui no canal Espiritismo Kardec. Hoje eu estou aqui com o Álvaro Vélez, né? Ele é aqui atual vice-presidente da Sociedade Espírita de Cartena, né? Ele estudou filosofia à distância, é membro da Sociedade Espiritista de Cartena, né? E foi o presidente da Federação Espírita da Costa Atlântica, né, e da Federação Espírita Colombiana. Então, eu queria agradecer ao Álvaro, ao João, que vai ajudar na tradução. Então, Álvaro, se apresente para o público. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, queridos amigos. Buenas tardes, Álvaro. Sabemos que es tarde ahí. Pues Eric hizo un pequeño repaso sobre tu biografía, pero te pide si puedes elaborar un poco más sobre ti propio y tu papel en el movimiento espírita de Colombia, por favor. Bueno, muy bien. Muy buenas tardes a todos. Gracias a Eric y a Juan por la invitación a este intercambio de conocimientos, este encuentro fraterno al cual tengo mucho gusto en asistir. Y efectivamente soy militante espírita desde hace más o menos 50 años en total. Cuando estábamos en el colegio estudiando, conocimos la doctrina espírita, un pequeño centro espírita acá en la ciudad de Cartagena, ciudad turística en la costa atlántica colombiana. Y fue allí cuando por primera vez vimos el fenómeno de la psicografía, porque era un pequeño grupo espírita, pero había poco estudio. Más que todo habían fenómenos de evidencia y de psicografía y psicofonía, pero como jóvenes estudiantes de colegio nos interesó mucho este fenómeno. Álvaro, por favor, déjame traducir um pouquinho. Muito bem, o nosso amigo Álvaro diz que antes, primeiro agradece muito ao Eric a oportunidade que lhe dá de estar aqui presente no canal, e ele diz que participa do movimento espírita há já 50 anos. Vamos comentar, eu acho que ele nasceu no movimento espírita de pequenino, não é? Com esta... E ele, portanto, de facto começou a integrar o movimento espírita, ainda estava nos estudos secundários do colégio, portanto, do liceu, os estudos secundários. E ele integrava um centro espírita em Cartagena e aí se deparou com duas capacidades mediúnicas que o atraíram muito, e que era a psicografia e também a vidência. E isso atraiu para o movimento espírita, para o fenómeno espírita e para o estudo do espiritismo. Gracias, Álvaro. Por favor, continúa. Ese pequeño grupo inicial tuvo problemas por engaño de una entidad que decía ser un personaje español, y conocimos a una medium vidente que descubrió que no era ese personaje. El grupo se disolvió, pero nos enteramos de que habían otros centros espíritas en Colombia. Y fue cuando tomamos contacto con la organización nacional y conocimos que el espiritismo era una organización nacional e internacional muy seria y muy firme. Ok. O Álvaro diz-nos que nessa altura, portanto, associado a esse pequeno grupo espírita, foram desenvolvendo trabalhos, mas através da mediunidade sofreram um processo de mistificação, através de um espírito que se intitulava espanhol. Recordar-vos que
Colômbia foi uma colónia espanhola até ao início do século XIX e portanto, teria aparecido esse espírito que enganou, mistificou. E isso acabou por levar à dissolução deste grupo espírita, e ele então procurou entender outras opções que houvesse, e é aí que ele conhece a organização nacional, o que havia mais pela Colômbia, e também se dá conta que havia uma organização internacional. Por favor, Álvaro. En ese tiempo, la organización nacional se denominaba CERCOL y estaba afiliada a la Confederación Espírita Panamericana, que era la CEPA, ¿no? Y poco a poco fueron viniendo conferencistas de Brasil, de Venezuela, de Argentina, principalmente grandes expositores de Brasil y de Argentina. Fue cuando conocimos a Divaldo Pereira Franco, Juan Antonio Durante, conocimos a Raúl Teixeira, María Aparecida Garbati, de Argentina Humberto Mariotti. Fuimos conociendo más libros y más invitados y ya fuimos conociendo lo que es la doutrina espírita. Gracias. Nessa altura, quando ele começa a estudar e a pesquisar a organização do movimento espírita nacional colombiano e também do internacional, ele apercebe-se que na organização nacional espírita da Colômbia era uma organização chamada CERCOL, que estava filiada com a Confederação Espírita Pan-Americana, a CEPA. E é nessa altura que ele, por exemplo, começa a escutar alguns conferencistas conhecidos, por exemplo, do Brasil, desde Divaldo Franco, também da Argentina, Humberto Mariotti, Raúl Teixeira, também do Brasil. Portanto, ele vai tomando conhecimento com estas pessoas trabalhadores da Organização Internacional do Espiritismo e que iam visitando a Colômbia. Gracias, Álvaro. Por favor. Continuando con la historia, en 1974 fundamos la Sociedad Espiritista de Cartagena, 1974, que se afilió a CERCOL y fuimos profundizando en el estudio de la doctrina espírita. Siendo jóvenes ya fuimos dirigentes de esta organización y posteriormente siguieron viniendo más conferencistas importantes de todos estos países y la CERCOL se transformó en UNESCOL, que era la Unión Espírita Colombiana, que era una institución centralizada a la cual se podían afiliar directamente los centros espíritas. Y la UNESCOL posteriormente se afilió ya como CONFECOL, es decir, evolucionamos hacia 9 federaciones y una sola confederación nacional que hoy es CONFECOL, que estuvo afiliada al Consejo Espírita Internacional 6. Gracias, Álvaro. Então, a partir de 1974, o Álvaro participou na fundação e foi seu dirigente da Sociedade Espírita de Cartagena, que se afiliou à então CERCOL, era a organização nacional. A partir daí, esta CERCOL transformou-se na chamada União Espírita Colombiana, ou UNESCOL.
E nessa altura mudou de nome para o nome que tem hoje a Confederação Espírita Colombiana, que é CONFECOL, que integra no seu organigrama, integra 9 federações. Houve aqui um período em que, estando na Unesco, era possível associarem-se diretamente centros e associações diretamente à Unesco. No sé si todavía es posible asociar directamente a CONFECOL sin pasar por una federación, Álvaro, ¿no? No, quería aclarar que cuando éramos UNESCOL estábamos afiliados a la CEPA. Después se organizaron varias federaciones regionales y nos transformamos en CONFECOL. Y la CONFECOL tiene 9 federaciones a las cuales las instituciones independientemente se afilian a través de una federación. No lo pueden hacer de una forma directa. Pero esto fue un progreso, ¿no? Porque creció el movimiento espírita nacional y ante todo que se inició un proceso de unificación y de unión. Muchísimas gracias, Álvaro. Queridos amigos, detalhar melhor pormenor que nos estava a escapar. Realmente a Unesco, portanto, estava associada à CEPA, e nessa altura, de facto, os centros associavam-se diretamente à Unesco, mas, no entretanto, ainda aparece a CONFECOL. E quando aparece a CONFECOL, depois há esta reorganização interna em federações, as ditas 9 federações. E é já com a CONFECOL que há uma aderência ao Conselho Espírita Internacional. Não sendo agora possível, à data, se na altura com a Unesco era possível a qualquer associação e centro filiar-se diretamente à Unesco, agora, com a organização CONFECOL e as 9 federações, só é possível associar-se primeiro a uma federação, que depois, então, integra a CONFECOL. Muchísimas gracias, Álvaro. Bueno, continuamos. Lo importante destacar es que este ha sido un proceso evolutivo del movimiento espírita colombiano, en donde ha crecido y se ha estructurado mejor, ¿no? Y hace 10 años o 20 años tal vez, ya venimos en un proceso de unificación de criterios y unificación de prácticas, de tal manera que en cada centro espírita de Colombia las actividades tienen el mismo nombre y el mismo reglamento. Muchas gracias, Álvaro. Ele diz-nos que este é visto como uma mais-valia no movimento espírita colombiano, esta organização. Foi crescendo, a organização acabou por permitir não só a própria organização em si do movimento, com as federações e os centros, mas também permitiu uma expansão. E desde há cerca de 20 anos que se vem fazendo um trabalho de unificação de critérios e atividades, de tal maneira, e ele citou um exemplo, que em qualquer centro, dentro de qualquer federação, as atividades de formação ou outras têm pelo menos todas o mesmo nome. Isto é, quando se fala de algo, sei lá, de reunião mediúnica, é sempre reunião mediúnica em todos os centros. Se é um curso de algo de formação, é sempre igual também em todos os centros. Isto é bastante importante. Gracias, Álvaro. Puedo poner un ejemplo. Perfecto, vamos a un ejemplo. Un ejemplo.
Hay una actividad que se llama vibraciones, ¿no? O irradiaciones. Hay otra actividad que se llama pases. En otros centros se llama fluidoterapia, bioenergía, etc. Entonces dijimos, tratemos de unificar los términos. Y se crearon unos reglamentos, ¿no? En donde todos estuvimos de acuerdo. Entonces, en todo centro espírita de Colombia se encuentra la tarea de pase espírita. Y también se encuentra la denominación de conferencias públicas, desobsesión, estudio de la doctrina espírita, estudio de la mediunidad, para que no hubiera confusiones, ¿no? Lo que sí hay que aclarar es que en Colombia hay otros centros espíritas que no están afiliados y utilizan distintos nombres. Entonces, cada cierto tiempo venimos haciendo congresos de dirigentes nacionales para unificar la terminologia e as práticas. Muito bem. O que o Álvaro nos está a dizer como exemplo de unificação nestas questões das atividades, ele cita um exemplo, por exemplo, do passe. Portanto, há muitos termos, vibrações, irradiações, passe magnético, enfim, bioenergia, e nesta unificação, um exemplo claro, por exemplo, acordaram todos que se iria utilizar o termo passe espírita, como também se utiliza o termo conferência pública, como também se acordou que se falaria de desobsessão ou estudo espírita ou estudos da mediunidade. Ainda assim, e é uma realidade que também ocorre nos nossos países, Brasil, Portugal, em quase todos os países. Há centros que não estão afiliados ao movimento formal, seja ele constituído por federações e confederações ou só federações. E, mesmo assim, há um esforço para de haver reuniões mesmo com esses centros que não são formalmente aderentes das federações. Há um esforço de reuniões em que se acordam também com eles unificação, pelo menos em termos de terminologia e práticas. Muchas gracias, Álvaro. Gracias a ustedes. Bueno, entonces, por tradición, también nos hemos unificado y respetamos, ¿no?, las denominaciones que en otros países espíritas, de movimientos espíritas, dicen doctrina espírita, ciencia, filosofía y moral. Siempre nos hemos mantenido en una línea porque respetamos, por ejemplo, en otras naciones que dicen el espiritismo tiene 3 aspectos: ciencia, filosofía y religión, ¿ya? Pero desde la época de CERCOL, UNESCOL y CONFECOL nos hemos quedado con esa denominación que se puede decir neutra, ¿no? Porque, como ustedes saben, hay tendencias, ¿no? Hay tendencias de unos países más hacia la ciencia, o hacia la moral, o hacia la religión, la filosofía, ¿no? Pero siempre hemos respetado todas esas expresiones que son válidas y mantenemos siempre ese criterio: ciencia, filosofía y moral. Muitíssimas gracias. O Álvaro fala-nos agora de uma questão que é comum conversar-se, é comum suscitar comentários em todos os nossos países, quer no Brasil, quer em Portugal, quer em Espanha, enfim, que é a definição de espiritismo. O Álvaro diz que a posição colombiana da CONFECOL, representando o movimento espírita nacional colombiano,
é de respeito por definições diferentes da que eles adotam. Eles adotam a definição que mais parecida com Kardec, que é filosofia, ciência e moral. No entanto, eles respeitam as correntes, os movimentos espíritas que concebem uma outra definição, que é de filosofia, ciência e religião, que todos nós sabemos que há interpretações do espiritismo nessa linha. Mas, para o Álvaro, para a Confecol, o espiritismo é uma filosofia, ciência e moral. Isto já vem dos tempos até da Cercol, não é com a Confecol, mas já desde esse tempo que esta definição de espiritismo é assumida pelo movimento espírita formal colombiano. Muchas gracias, Álvaro. Y ya que estamos hablando de esos términos, somos compatibles con los fundamentos del espiritismo y como Jesús, guía y modelo de la humanidad. Y también somos compatibles con lo que el propio Kardec dijo cuando se refirió a como moral, el espiritismo es cristiano, porque la moral que sigue es la más pura de todas, enseñada por Jesús. Entonces, en un sentido moral, de tal manera que respetamos muchas tendencias que hay, somos fraternos con otras expresiones que hay acá en Latinoamérica y entendemos la posición de todos. Pero lo importante es que nos unifica Dios, Jesús y Kardec. Diz-nos o Álvaro que eles respeitam e identificam-se com as bases filosóficas do espiritismo e nessa linha, portanto, naturalmente reconhecem em Deus a maior, em Jesus, reconhecem em Jesus um guia e modelo, pelo que a interpretação que têm na trilogia da definição que têm, filosofia, ciência e moral, entendem que a moral é a moral do Cristo. Portanto, baseia-se na moral de Jesus. Para eles, em termos referenciais, têm Deus, Jesus y Kardec. Muchas gracias, Álvaro. Así es. Bueno, entonces, el espiritismo es una filosofía de vida, como ustedes muy bien saben, que nos ilustra, nos orienta, despierta nuestras conciencias, esclarece nuestra mente, y nuestra conducta. Y vemos a todos los espíritas como hermanos fraternos, todos los movimientos y tendencias como hermanos fraternos, aunque hayan algunas pequeñas diferencias en el sentido filosófico, pero vemos a todos los espíritas del mundo como unos grandes hermanos fraternos y mantenemos buenas relaciones con todos. O Álvaro sublinha, de novo, que a postura espírita colombiana é uma postura de abertura e de fraternidade. Portanto, interpreta realmente isso na própria essência do espiritismo, como uma filosofia de vida que desenvolve as consciências, as mentes e as condutas e leva ao respeito pelos pequenos detalhes filosóficos de diferentes interpretações que se encontram um pouco por todo o mundo. Mas a tónica
entendem que é da fraternidade entre todos os espíritas, não só a nível de Colômbia, mas a nível mundial, independentemente das visões filosóficas distintas que tenham ou até das definições, como acabamos de ver. Gracias, Álvaro. ¿Cómo no? ¿Alguna otra pregunta que les interese conocer? Então, bem interessante isso, né? O que você falou sobre a imagem de ciência, filosofia e moral, né? E eu queria perguntar, então, você falou que teve uma influência da cepa no início, né? Eu queria perguntar mais da história do movimento, do início. Quem foram os pioneiros do movimento colombiano e que tinham essa visão mais da ciência, da moral, né? Como é que foi esse início? Ok. Álvaro, Eric te agradeció toda esta explicación y ha subrayado que esta perspectiva que tenéis de el espiritismo como filosofía, ciencia y moral. Y basado en los datos históricos que nos has contado de que hubo una influencia inicial de la Confederación Espírita Panamericana, la CEPA, él quiere preguntarte quién fueron las personas conocidas de ese tiempo que os han influenciado en esa visión, y ya desde ese momento seguramente lo tenían, esa visión de que sea filosofía, ciencia y religión. Muy bien. Tuvimos la fortuna de conocer conferencistas de distintas tendencias, ¿no? El primero que conocimos fue Juan Antonio Durante de Argentina, que era directivo de la CEPA. Conocimos a Pedro Barbosa de la Torre de Venezuela, que también era directivo de la CEPA. Incluso Divaldo Pereira Franco estaba dentro de la organización de la CEPA, ¿no? Igualmente, fuimos conociendo, por ejemplo, John Aispurua de Venezuela. Conocimos a Lipio González, también de Venezuela. Este señor de Argentina, el presidente de la CEPA, en ese momento era Hermas Culsoni. Y Humberto Mariotti fue uno de los grandes conferencistas que vino a nuestro país. Y así fuimos conociendo de distintos orígenes y se formó una visión más integral de lo que era el movimiento espírita colombiano. Entonces, repasando los nombres, inicialmente vinieron Juan Antonio Durante, Pedro Barbosa de la Torre, Divaldo Pereira Franco, Humberto Mariotti, John Aispurua y muchos otros amigos de Brasil como María Aparecida Garbati Cidinha, que era de la Federación Espírita de Sao Paulo. Nos capacitó en lo que es asistencia social y asistencia espiritual. María Aparecida Garbati Cidinha trajo esa capacitación a nuestra institución. Muchas gracias, Álvaro. Em resposta à pergunta do Eric, ele citou todos estes nomes que nós podemos ouvir, pessoas do Brasil. Ele citou Divaldo Franco, citou uma senhora Maria Aparecida Garbati. Não sei se é assim, Eric, tu me dirás se está correto, mas também falou em pessoas com responsabilidades na CEPA, como sejam Juan Antonio Durante, Pedro Barbosa de la Torre, que também foi dirigente da CEPA, mas, por exemplo, da Venezuela, falou em Ona Aispurua, Hermas Culsón,
Portanto, todos estes nomes, Humberto Mariotti, da Argentina, portanto, Sí. houve toda uma série de influências de Sí. pessoas que eram dirigentes da CEPA, na altura, e que, ao virem à Colômbia fazer conferências, etc., ajudaram a criar esta visão de filosofia, ciência e moral que Sí. ele falou. Gracias, También Álvaro. quisiera mencionar muy especialmente a alguien que nos orientó bastante, fue Francisco Thyssen, ¿no? Néstor Joao Mazzotti. Entonces, Colombia ha tenido muy buena asesoría, ¿no? Muchas obras, mucha literatura, muchos conferencistas, y hoy eso hace que nosotros tengamos un proceso de crecimiento y de unificación. Indudablemente también amigos de España y de Portugal, ¿no? Que estuvieron aquí o encontrábamos en los congresos. Muchas gracias, Álvaro. Ele também referiu, por exemplo, duas pessoas conhecidas no movimento espírita brasileiro, Francisco Thyssen e Néstor Mazzotti, que também os brasileiros também conhecem bem, para além de pessoas, quer em Portugal, quer em Espanha, com que se vão encontrando. Eu próprio falava um pouco com o Álvaro, tenho o privilégio de conhecer a um companheiro colombiano de que falávamos também comigo e que é o atual presidente da Confecol, Jorge Berrio. Temos coincidido em congressos em Espanha. Portanto, mas há outras figuras, daí esta natureza não só tolerante, fraternal e aberta que o movimento espírita colombiano pretende imprimir à visão que tem do espiritismo. Gracias, Álvaro. Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta? Eric. Excelente a explicação, né? Enfim, eu queria perguntar, partindo da sua biografia, né, que você enviou previamente, você fala também da Federação Espírita da Costa Atlântica. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa federação, o que ela é, como você ingressou nela. Ok. Eric te pregunta ahora sobre la Federación Espírita del Atlántico. Se ha dado cuenta que en tu biografía había referido la FESDAT y entonces te pregunta, ¿cómo fue? ¿Puedes hablar un poco de la FESDAT y cómo tú apareces en la FESDAT también? Sí. Cuando éramos jóvenes, que se inició la Sociedad Espírita de Cartagena, fuimos visitando otras ciudades de la costa atlántica colombiana, ante todo la ciudad de Barranquilla y la ciudad de Santa Marta, y se fundó la Federación Espírita de la Costa Atlántica. Y nos eligieron en la presidencia durante 2 periodos. Pero esta federación después se disolvió porque abarcaba muchas regiones de la costa atlántica. Se disolvió y se fundaron 3 federaciones regionales: la Federación del Magdalena, la Federación del Atlántico y la Federación de Bolívar, a la cual ahora pertenecemos. Pero en la actualidad no somos dirigentes ni de la Federación de Bolívar ni de la Federación Espírita Colombiana, sino estamos en nuestro centro espírita trabajando en él. Gracias, Álvaro. Ele diz-nos que a FESDAE, a Federação Espírita Atlântica, em seu tempo resultou de uma organização de vários centros espíritas, em particular na cidade de Barranquilla e Santa Marta.
E daí organizaram-se nesta Federação Espírita Atlântica. Ele foi, inclusivamente, presidente por 2 vezes, por 2 períodos desta federação. Contudo, esta federação dissolveu-se e deu origem a outras 3. Deu origem a uma federação Madalena, uma federação Atlântica e uma federação Bolívar, julgo eu. Estas 3. E agora ele não está mais concentrado na sua própria associação, não tendo nenhuma ligação a estas federações. Gracias, Álvaro. Gracias a ustedes. Entonces, antes de otra pregunta, quería comentarles que por lo de la pandemia en el mundo, todos nuestros centros espíritas están cerrados. Pero entonces hacemos todo virtualmente. Estudio virtual, vibraciones virtuales, junta directiva y conferencias. Yo creo que todos los centros espíritas están más o menos así, ¿no? Graças, Álvaro. Ele recorda-nos, o Álvaro recorda-nos uma realidade que nos afeta a todos em todos os países. Com a pandemia, na Colômbia, neste preciso momento, estão todos os centros espíritas estão fisicamente fechados. Ainda não reabriram. Mas estão vivos através destas atividades de internet, videoconferências, as vibrações, as irradiações, as conferências são feitas desta forma virtual. São velocidades diferentes. Por exemplo, aqui em Portugal já temos centros espíritas abertos fisicamente, outros fechados. No Brasil, Eric, não sei se queres adiantar algo, mas a maioria estará fechado, mas também há alguns que mantêm atividade física, não é? Já física. Portanto, depende um pouco da evolução da pandemia nos vários países. A maioria fechada, não é? A maioria está cerrado, diz Eric, em Brasil, a gran parte está cerrado. En Portugal ya estamos ahora en el proceso de las vacunas, ya va un poco adelantado y entonces los centros, hay muchos centros que ya están abiertos, pero han siempre tenido también esa actuación virtual cuando estaban cerrados. Entonces han mantenido. Ahora que están abriendo, mantienen. Hacen, por ejemplo, conferencias públicas físicas, pero las hacen también virtual a la vez. Eric, não sei se queres fazer mais alguma questão. Eu queria agradecer ao Álvaro, né, pela entrevista, foi excelente. É sempre muito bom conhecer mais do espiritismo fora do Brasil. Eu queria agradecer a ele e pedir que ele fizesse as considerações finais, uma mensagem final para o público brasileiro. Ok. Álvaro, Eric quiere agradecerte mucho por tu disponibilidad, por todo lo que nos has enseñado. Te pide para cerrar esta entrevista, si puedes hacer una consideración final, un mensaje que quieras dejar a los espíritas de Brasil. Muy bien. En primer lugar, agradecerles a Eric y a Joao por esta oportunidad y destacar que nunca el movimiento espírita internacional había tenido esta herramienta tan poderosa que es el Internet. Jamás, ni siquiera en la época de Kardec y en los años posteriores, hubo una herramienta tan poderosa, porque antes eran por los congresos, los viajes y los libros y las llamadas telefónicas. Pero ahora debemos considerarnos privilegiados
el Movimiento Espírita Internacional, porque tenemos esta herramienta del Internet y las redes sociales para la divulgación de la doctrina espírita. Lo que sí debemos tener cuidado es mejorar la calidad de la divulgación tomada de las fuentes de Kardec y de la gran literatura mediúnica acreditada, ¿no? Hacer divulgación muy fiel a la doctrina, dejando de lado los conceptos personales y dándole una seriedad, ¿no? Porque se ve mucha divulgación desviada o equivocada, o personas que no están suficientemente capacitadas. Entonces sería un llamado a que mejoremos todos nuestros sistemas de divulgación con buena calidad doctrinaria y buena calidad técnica. Entonces aprovechemos esta herramienta del Internet y de las redes sociales para hacer una buena divulgación de nuestra querida doutrina espírita. Muchas gracias, Álvaro. O Álvaro, nestes seus considerandos finais, começa por agradecer a oportunidade, esta iniciativa que o Eric teve de aqui o trazer, e referir que nunca o movimento espírita internacional teve à sua disposição uma ferramenta tão poderosa como esta, que é a internet. Ele diz que até aqui o que se usava eram os congressos, eram as viagens e os livros, um pouco ligados ainda ao tempo de Kardec. Que nós somos realmente uns privilegiados comparativamente a esse tempo por dispormos desta ferramenta. Mas que esta ferramenta nos obriga, pelo seu poder, nos obriga também a termos mais cuidado na qualidade da divulgação. Se chega a mais gente e ela é mais poderosa, maior cuidado deve haver em que a divulgação se baseie na codificação fundamental de Kardec, na fonte de Kardec, eventualmente com apoio de outra literatura, mas desde que reconhecida, desde que ligada à codificação fundamental de Kardec, que há que deixar de lado personalismos que se registram também, e às vezes há pessoas que, dado este poder de poder chegar a mais gente em menos tempo, às vezes ainda trazem algo do personalismo que vinha das técnicas anteriores, dos congressos, dos nomes que se criavam, que haja seriedade, que se lute por uma qualidade na divulgação espírita para que todos possamos dispor não só da qualidade técnica, mas também da qualidade doutrinária, que é condição para que haja uma melhoria do entendimento do espiritismo. Muchísimas gracias, Álvaro. Gracias a ustedes. Y siempre a la orden. Obrigado, Álvaro. Gracias, Eric. O Álvaro agradece e diz que está sempre disponível, sempre que quiseres. Muito obrigado, Álvaro, João, né? Álvaro, quero te agradecer bastante pelo tempo, pela disponibilidade e muito obrigado mesmo, né? E ao João pela tradução e realmente queria agradecer. E para quem está assistindo, né, curta, compartilhe, se inscreva. E nos vemos no próximo vídeo, no próximo podcast. Então, até a próxima, pessoal. Boa tarde, obrigado. Muchas gracias.